Seja bem-vindo à leitura de Provérbios neste mês de agosto. Nós estamos numa série chamada Provérbios Agosto. O gosto de Deus é melhor. E esta série foi direcionada pelo Espírito Santo que nos colocou no coração que nós temos livre-arbítrio. Escolhemos se faremos os nossos gostos ou se escolheremos o gosto de Deus. Mas nesse mês de agosto, o Espírito Santo colocou em nosso coração que você decide, cada pessoa escolhe qual o gosto que quer provar na sua própria vida. E hoje é o dia 5 desse propósito. O mês de agosto tem 31 dias e coincide com o número de capítulos de Provérbios. Provérbios tem exatamente 31 capítulos, então podemos meditar em Provérbios nesse mês de agosto e aprender mais cada dia sobre cada capítulo de Provérbios e decidir qual o gosto que queremos provar. O nosso próprio gosto das nossas próprias decisões ou o gosto da vontade do Senhor para nós, revelada em cada um dos capítulos. Aqui em Provérbios 5, nós ouvimos palavras sobre a fidelidade do casamento, que isso gera um grande prazer, e da amargura daquele que deixa de ouvir a sabedoria e se lança no caminho do adultério. Quem se lança no caminho do adultério acaba perdendo seu patrimônio, acaba perdendo a sua vida, a sua saúde, mas aquele que se mantém na sabedoria e valoriza o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, a sua família, acaba enriquecendo, prosperando e tendo uma boa relação com Deus e uma boa vida com paz e harmonia aqui nessa terra. O conselho final de Provérbios 5 é que você seja feliz e opte, escolha o caminho da fidelidade, da amizade, do bom relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, porque isso vem da sua decisão, da nossa decisão, de dizer sempre não às tentações, às provocações que podem surgir ao longo do caminho, que essas provocações de uma pessoa que parece atraente, que parece sedutora, leva os que caem nessa armadilha para a ruína, para a desgraça, para a miséria, para a pobreza e no fim da vida, para uma vida de sofrimentos e gemidos. A pessoa que cai no final da vida vai gemer e dizer: por que eu não ouvi os meus conselheiros? Vamos ler aqui Provérbios 5, versículos 1 e 2. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. 2. Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. O capítulo 5 começa dizendo: preste atenção na sabedoria. Incline a sua razão para a sabedoria, o seu ouvido para ouvir a sabedoria, para que você conserve o aviso e os teus lábios guardem o conhecimento, que você fale a respeito do que é certo e errado com tranquilidade, com muito conhecimento. Versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Os lábios da mulher estranha, a mulher estranha é a mulher que você acabou de conhecer no mercado, na rua, na praça, num centro comercial, uma mulher que não é a sua mulher,
ela é estranha, porque ela não é sua mulher, ela não tem nada com você. Essa mulher estranha pode ser uma nova colega de trabalho, uma nova colega de faculdade, uma nova colega que apareceu na escola. Os lábios da mulher estranha que chamam a atenção destilam favos de mel. No momento em que se está ali se envolvendo com ela, parece prazeroso e o seu paladar, ou seja, o sabor, é mais macio do que o azeite. Versículo 4: Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. A pessoa que cai com uma amante, com uma mulher que é estranha, e a mulher também, que cai com um homem estranho, no final vai experimentar a amargura de ter se envolvido com essa pessoa. Surge o arrependimento. Como vou contar para minha esposa? Como a mulher vai contar para o seu marido que acabou cometendo uma traição? Como que se deixou levar por uma infidelidade com uma pessoa estranha? Como foi que não manteve a aliança, o pacto que foi estabelecido perante a autoridade da terra e a autoridade de Deus? Isso é algo que é amargo, é algo que é agudo como um fio como uma espada de dois fios. Versículo 5: Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. 6: Ela não pondera a vereda da vida, ou seja, ela não avalia, ela não pensa sobre os caminhos da vida. E as suas carreiras, ou seja, os seus caminhos são variáveis e não as conhece. É a pessoa que hoje está com um, amanhã está com outro, depois de amanhã já não sabe se gosta de um ou se gosta de outro. Existem pessoas que são assim. Não sei, eu fiquei com essa e com aquela, mas essa aqui é tão boa nisso e aquela outra é tão boa naquilo. Não sei se eu gosto dessa ou daquela. E também tem as mulheres que não sei se gosto desse ou daquele. Então, os versículos 3 a 6 falam que a mulher estranha, a pessoa que é estranha, que não é o seu marido, que não é a sua esposa, que não é o seu cônjuge, a pessoa com quem você estabeleceu aliança, tem um caminho amargo da infidelidade, da traição, de ter que depois falar para o seu marido, para a sua esposa a respeito da traição, da infidelidade, o carregar a vergonha. Tudo isso traz a morte moral, além da morte da paz, porque quando uma pessoa se envolve com a outra e experimenta a intimidade com a outra pessoa, ela carrega aquela experiência e isso atrapalha na intimidade com o próprio marido, com a própria esposa. Agora o versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Versículo 8. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Ou seja, não deixe uma pessoa que te chama a atenção ficar perto de você. Não chegue nem perto da porta da sua casa, ou seja, passe longe. Por quê? Versículo 9. Para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Você se envolve com uma pessoa fora do seu casamento e logo que surge uma oportunidade, essa pessoa ameaça e diz: vou contar para o seu marido, vou contar para a sua mulher. Se você não me der isso ou aquilo, você vai ser desonrado. Eu vou contar para o seu cônjuge. Então, muitos se veem premidos pela manutenção da sua família e começam a pagar subornos para que o amante, a amante, fique em silêncio. Você começa a dar a sua honra, o seu dinheiro, a força do seu trabalho, os anos da sua vida para pessoas cruéis, pessoas que se aproveitam da sua queda
para exigirem vantagens financeiras ou de qualquer outra ordem em relação a você. Versículo 10. Para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos cruéis, agora o 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Então, todo o seu trabalho, toda a sua força vai entrar para a casa de outras pessoas. E 11. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. 12. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Aqui é a hora em que cai o arrependimento, e a pessoa vê a perda do seu patrimônio, o suborno, as ameaças, e aí a pessoa geme e a pessoa fala, como eu não escutei. Versículo 13, eu não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. 14, quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Ou seja, quase que caí em quase todo tipo de mal no meio da congregação e do ajuntamento. Todo tipo de ameaça, todo tipo de suborno, todo tipo de vergonha, de desonra, porque depois da traição as pessoas vão apontar o dedo e dizer: ele, ela, foi infiel, ele, ela não honra o compromisso do casamento. Existe a morte moral, além dos subornos e a tentativa de manter a moral e a imagem. Agora vem o versículo 15. Bebe a água da tua cisterna, ou seja, do teu poço, e das correntes do teu poço. 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Aqui, quando ele fala de fontes e ribeiros de águas, nós sabemos que água é vida. Ele está perguntando, quando ele usa a água como simbologia, é beba água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas, ou seja, você jogaria fora a sua vida por causa de uma mulher estranha, por causa de uma pessoa estranha que apareceu no seu caminho? Versículo 17: sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Ou seja, que tudo que você conquistou, que toda a sua família, os seus filhos, o seu relacionamento, que tudo seja para você e não para os estranhos. 18. Seja bendito o teu manancial. Manancial fala de fonte de águas, ou seja, tudo que você tem. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Fique feliz com a pessoa que você conheceu e se casou. Versículo 19. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Em outras palavras, que você ame a sua esposa sempre, sempre, que os seios dela te saciem o tempo todo e que você esteja atraído pelo amor dela para sempre. 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Ele está fazendo aqui uma pergunta. Qual a vantagem que você tem, que você recebe, de viver atraído pela mulher estranha, por aquela que não é a tua mulher, pela pessoa estranha, por aquele que não é teu marido, e abraçarias o seio da estrangeira? E você abraçaria a mulher que veio de longe, veio de outra cidade, de outro bairro, de outra filial da empresa, para ficar um tempo trabalhando junto com você, ou para passar um tempo na sua cidade, porque é parente de algum vizinho seu. Por que você ficaria com a estrangeira, a pessoa que está ali provisoriamente? Versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Então, o 21 está dizendo, você tem livre-arbítrio. Todos os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. É Deus que acerta, aplana as carreiras dos que seguem a ele. Agora, versículo 22. Quanto ao ímpio, aquele que pratica a maldade, ímpio é o oposto de pio. Pio é o que é bondoso, paciente, amoroso. Ímpio é o que é maldoso, que é impaciente, intolerante, que pratica o mal.
Quanto ao ímpio, o que pratica o mal, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele pratica a maldade, ele trai, é infiel, é desonesto, é incorreto. Todas as suas iniquidades o prenderão. Ele vai ficar preso com a mentira, com o suborno, com a corrupção, para tentar esconder o seu erro. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele vai ficar amarrado pelas cordas dos seus erros. A palavra pecado significa errar o alvo. Errou o alvo de manter-se fiel no casamento, ele vai ser preso, vai ficar detido na sua cilada. Versículo 23, ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então a pessoa andou errado porque decidiu, pelo excesso da sua loucura, andar no erro, e ele perderá a vida, ele morrerá porque decidiu fazer a coisa errada. Essa é a leitura de Provérbios 5. Mantenha-se fiel no seu casamento, mantenha-se fiel e fuja daquilo que parece bom, porque vai trazer o mal para a sua vida. Um convite para você que chegou até o fim desse vídeo. Você já aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador? Se você ainda não aceitou a Jesus, saiba que Deus Pai, que criou os céus e a terra, enviou Jesus para a terra para morrer por mim e por você, para que pelo corpo dele, pelo sangue dele, nós tivéssemos o perdão dos pecados para sermos amigos de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe muitas bênçãos. A bênção 1 é que você é perdoado dos seus pecados. O sangue de Jesus te lava dos pecados. A bênção número 2, quando você é lavado dos pecados, você pode ser amigo de Deus. A bênção número 3, Jesus disse que quem recebe ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e nos ensina o que Deus quer de nós. A quarta bênção, se você morrer, você vai para o céu, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida, que é onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus. E a quinta bênção, enquanto você estiver vivo nessa terra, o Espírito Santo vai guiar você, vai orientar e vai tirar a sua paz quando você estiver no caminho errado, mas vai dar muita paz quando você estiver no caminho certo, dando a certeza de que você está caminhando bem. Então, se você quer aceitar a Jesus e ter essas bênçãos que nós falamos, faça essa oração comigo. Repita assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me lava com teu sangue. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar e ensinar nessa vida até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou a Jesus como teu Senhor, então agora você deve orar a Ele, pedir ajuda para Ele em tudo que você estiver passando. Você confessou que Ele é o teu único Salvador, então significa que você reconhece que a morte de Jesus na cruz é que traz salvação para a tua vida, porque justifica você dos pecados. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Então agora o seu nome está lá, no livro da vida. Se você quer mais informações sobre o livro da vida, leia Apocalipse capítulo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Procure o capítulo 20 e leia a parte final, e lá está escrito sobre o livro da vida, onde estão os nomes dos que aceitam Jesus. E você pediu para ter o Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo mora em você e ele vai colocar a paz quando você estiver no caminho certo, e ele vai dizer a você, vai falar como uma voz interna quando estiver errado, para que você se conserte e ande no caminho do acerto. Agora os próximos passos são: você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja
que pregue Jesus, Jesus vivo, e que não precisa fazer nenhum tipo de reza ou oração para qualquer santo e nenhuma imagem de escultura, porque a Bíblia condena isso. No Salmo 115 está escrito que aqueles que adoram uma imagem de escultura estão adorando é, uma imagem que tem pés, mas não andam, mãos que não trabalham, olhos, mas que não veem, nariz, mas que não cheiram, boca, mas não falam, ouvidos, mas que não ouvem. Então, Deus está vivo. Agora Ele está ouvindo e vendo tudo o que está acontecendo na terra. Então, você não precisa de nenhuma imagem e de nenhuma escultura para adorar a Deus. Procure uma igreja que prega Jesus vivo e procure se batizar nas águas. O batismo nas águas está escrito em João, capítulo 3, versículo 5, que aquele que nascer da água e do Espírito herda o reino de Deus. Nascer da água é o batismo nas águas. Quando você é batizado nas águas, os pecados ficam lá, você sai lavado para seguir a Jesus. E quando você nasce do Espírito, é quando você aceita Jesus como você fez agora. Então você nasceu do Espírito, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Então procure se batizar nas águas. Depois que você se batiza nas águas, você deve participar da ceia. A ceia é uma celebração, uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido e um cálice com suco de uva é servido. O pão partido representa o corpo de Jesus, que foi partido por nós, e o cálice simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para nos limpar dos pecados e nos dar a salvação, a amizade com Deus, o receber o Espírito Santo, o poder morar no céu, o ter o nome escrito no livro da vida. Tudo isso se tornou possível pelo corpo de Jesus e pelo sangue de Jesus, porque ele sofreu por nós e nos salvou. E participe sempre da ceia, porque Jesus disse: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus quis dizer que quem participa do corpo dele, que é o pão, simbolizado pelo pão, e bebe do sangue dele, que é o cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, recebe vida, recebe força espiritual, recebe comunhão com Deus, assim como ele e o Pai eram um. Ele disse isso. Então vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te pedimos que o Senhor agora livre cada um de nós do adultério, da infidelidade, da pessoa estranha que aparece no caminho, que parece sedutora, mas que nós venhamos a fugir e escapar desses laços, que nós possamos ter as nossas famílias abençoadas e fortalecidas pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor proteja as famílias, derrubando todo tipo de mal, dá força, resistência, para que cada filho, cada filha do Senhor receba força para manter-se honesto, fiel no seu relacionamento para a glória do Senhor. Livra de todo mal, abençoa as famílias, abençoa e honra as famílias, que sejamos sábios para cuidar da nossa família. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre.